Nós estamos com o Dr. Gustavo Câmara Corte Real, juiz da comarca de Iturama. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar na revista Gente para poder prestar um verdadeiro serviço público e esclarecimento à população. No dia 18/9, o site Gente Online veiculou uma informação que consta com mais de 1.916 acessos. Trata-se de uma representação contra a candidatura do prefeito Cláudio Burrinho e do vice dele, Olegário Lima. De acordo com o Código, a pena a ser aplicada é de multa e ou cassação, como é do conhecimento de todos. Qual é o tipo de irregularidade que determina propriamente a cassação? Em relação ao processo específico, como eu já comentei, não é a possibilidade de um argumento ou de uma manifestação específica sobre o processo. Mas falando de representações em geral, o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, a captação ilícita de sufrágio, de votos, todas essas condutas, dependendo do grau, da gravidade, dependendo da intensidade e às vezes até da reincidência, elas podem se levar à cassação de um mandato, elas podem levar à perda do registro de candidatura, pode levar também à multa e pode inclusive ensejar pena criminal se enquadrar num dos tipos do Código Eleitoral que considera como crime. Por exemplo, boca de urna, dentre outros vários crimes previstos no Código Eleitoral. O senhor responde por uma comarca com mais de 25 mil processos e concomitantemente com o processo eleitoral. Esse acúmulo não compromete as análises das representações e dos recursos, haja vista que esses, por se tratar de justiça eleitoral, requerem um pouco mais de agilidade, pois têm prazos menores? Compromete muito. Ontem foi um exemplo disso, e que havia pelo menos 5 audiências designadas. O que acontece? A corregedoria do nosso tribunal ela determina que no período eleitoral os juízes abram mão de toda e qualquer atividade não eleitoral. Então eu tenho base legal para, por exemplo, redesignar várias audiências, ou então não fazer audiências, não proferir despachos, decisões ou sentenças na justiça comum e me resguardar somente para eleitoral. A gente aqui está trabalhando com 25 mil processos, é um dado correto de vocês. É uma comarca extremamente complexa, com um volume absolutamente desproporcional ao número de juízes dessa comarca. Mas no período eleitoral nós deixamos quase tudo de lado, piora um pouco a justiça comum em prol do eleitoral. E a justiça eleitoral tem prazo de 24 horas, 48 horas, os prazos são muito curtos. Mas a gente tem conseguido sim atender esses prazos do eleitoral. Por exemplo, hoje à tarde uma tarde dedicada somente ao eleitoral e provavelmente até 7 de outubro todos os dias serão dedicados a isso. Por se tratar de uma cidade interiorana, a Justiça Eleitoral tem menos ou mais trabalho para combater as irregularidades e os crimes eleitorais? Em relação a Iturama em especial, o que eu venho destacando muito é a qualidade do eleitor. E a qualidade da população aqui vai muito, um pouco acima da média, talvez, do Estado. Essa é a minha 6ª cidade, já é a 3ª eleição que eu estou presidindo aqui no Estado. E eu posso garantir que Iturama vai um pouco além em relação aos outros locais nos quais eu atuei e posso falar com propriedade. O nível de escolaridade aqui da região é um pouco maior. É até maior que a média nacional. O IDH de Iturama também é acima de 0,8, o que também ultrapassa a média nacional. Então, quando você lida com eleitores com nível de educação, com nível de escolaridade um pouco melhor, a eleição costuma ser mais limpa, um pouco mais tranquila. Porque o principal fiscal da eleição não é o juiz eleitoral. Eu tenho um campo de visão restrito à minha volta e os servidores da justiça também. Agora, o eleitor fiscal, esse sim é o grande fiscal das eleições. É o eleitor que vê a propaganda irregular, entra no site do TSE e denuncia online. Nós temos recebido uma média de pelo menos 15 representações diárias, tá, de eleitores, a maioria temas às vezes não importantes, às vezes a propaganda não é irregular, mas é muito importante que o eleitor continue fazendo isso. Então eu acredito que pela qualidade do nosso eleitorado aqui, independentemente de ser interior ou não, nós temos sim uma eleição relativamente boa e pacífica, pelo menos foi até agora. Agora as últimas 2 semanas costumam ser mais difíceis e justamente um pouco mais intensas. Mas eu acredito que a nossa qualidade de pessoal aqui vai ultrapassar as dificuldades. Na visão do senhor, o eleitor se comporta em conformidade com a lei eleitoral? Ele se comporta, sim, tem se comportado até agora. Espero que um dia antes da eleição, que é o grande momento, ele continue assim. Destaco o trabalho dos eleitores mesários, foram centenas de mesários voluntários que compareceram ao cartório. Nós estamos com excedente de mesários pela primeira vez, talvez, no município, e eu gostaria de destacar e agradecer o trabalho dessas pessoas, que disponibilizaram um dia inteiro de suas vidas para passar em treinamento, estarão domingo, no dia da eleição, trabalhando de muito cedo até muito tarde, se necessário. São pessoas que merecem o carinho, o apoio e o agradecimento da Justiça. O processo de votação brasileiro é o mais moderno do mundo. Nós somos exemplo mundial.
A evolução de consciência cidadã das pessoas acompanhou e está em pé de igualdade com a evolução tecnológica? Eu acredito que a gente ainda tem muito a melhorar. Hoje nós temos algo que a minha geração não pôde ter acesso, foi a quantidade de informação disponível. Antigamente, para você saber se um candidato tinha ficha limpa, você teria que se dirigir a um cartório, entrar com um pedido. Hoje em dia, na internet, você consegue ter esse acesso. Então, eu acredito que está melhorando. A qualidade do voto é um tema corriqueiro entre os juízes eleitorais de Minas Gerais, é que as eleições, onde era muito complicado, não está sendo. Iturama não era tão complicado e está sendo melhor ainda. Por quê? Porque o nível de escolaridade da população aumentou na última década. O brasileiro hoje está chegando a um nível quase zero de analfabetismo em determinadas regiões. Isso acaba acompanhando a melhoria do processo eleitoral. O eleitor ele estuda mais, ele é mais consciente, ele vota com melhor consciência, ele já não permite a propaganda com, por exemplo, carro de som, aquela propaganda de antigamente, ele não permite a distribuição de canetinha, ele não vai votar alguém que deu, por exemplo, um churrasco para ele ou material de construção. Isso são coisas do passado, das eleições de 2004 para trás. Agora está mudando muito, eu acredito que sim, vai melhorar. O papel da Justiça Eleitoral se limita em deliberar ou outorgar permissões e proibições, ou ele tem se preocupado também com a conscientização do eleitor? Eu acho que a segunda parte de conscientização do eleitor ela é muito mais importante do que a primeira, que é permissão e proibição. Porque quando chega na Justiça é porque já deu errado. Se chegou na Justiça determinada representação, foi porque a Justiça, o Estado falhou em algum aspecto. Então, eu acredito que a Justiça Eleitoral tem investido em publicidade. Vocês podem ver na propaganda eleitoral do próprio TRE, conscientizando a população, propagandas até interessantes, aquela propaganda de um palhaço que limpa o rosto para falar da ficha limpa, propaganda de uma idosa que também fala. O TSE tem se importado, tem investido muito nisso. Acho que essa é a parte mais importante do TSE, do nosso tribunal. Não é simplesmente reprimir, não é simplesmente aplicar multa, ou então fazer um circo público dos processos. Não. A questão é conscientizar a população. É a parte mais importante, que você conscientiza principalmente crianças. Eu destaco aqui o trabalho recente de um colégio aqui de Iturama, se eu não me engano, é o Colégio Ângulo, que está realizando uma eleição simulada, ou seja, está conscientizando os alunos, distribuindo cartilha para formar futuros eleitores. Eu acho que isso é uma iniciativa que poderia ser vista em todos os colégios. Acho muito interessante nessa época de eleição os professores, instrutores utilizarem disso para conscientizar o eleitor do futuro, porque a nossa geração tivemos grandes conquistas. Agora essa geração que está vindo a gente tem que acreditar e apoiar nela, que ela sim vai ser responsável por constituir um país melhor. Como é que o senhor define a campanha eleitoral de Iturama? O senhor acha que todas as irregularidades chegam ao conhecimento da Justiça? Alexandre, existe um conceito em Justiça que nós chamamos de cifra negra. É uma porcentagem que se fala de 90%, 97%, não se sabe exatamente. A cifra negra é tudo aquilo que não chega para nós. São os homicídios que ocorrem, não são apurados, porque não se acha um autor, nem indício de autoria. São os roubos que ocorrem, os furtos, e da mesma forma com o eleitoral. Quando eu manifesto que a eleição tem sido uma eleição pacífica e tranquila, a gente sabe que muitas vezes ela não está sendo, mas o que chega na gente é muito pouco. Então eu peço que o eleitor continue atuando de forma ostensiva, continue atuando de forma fiscalizatória, justamente para nos auxiliar nesse processo que é descobrir fatos e irregularidades, apurar e processar. Na sua comarca consta uma candidatura no mínimo peculiar em União de Minas. O que a Justiça Eleitoral tem a dizer sobre essa e outras campanhas unas? Ela é recomendável? Não, Alexandra, não é recomendável. A democracia exige pelo menos o diálogo. Quando eu falo, se na eleição houve briga, houve discussão, eu destaco, que coisa boa. Que um país livre, democrático, as pessoas discutem, as pessoas se acusam, as pessoas se retratam, um juiz dá uma sentença, a sentença é reformada ou é confirmada, isso é democracia, faz parte do processo democrático. A eleição una não é recomendada pela Justiça Eleitoral, mas infelizmente a Justiça não pode ser intrusiva ao ponto de determinar que um candidato seja candidato. Se ninguém quer ser candidato no município, se há um movimento político que caminha no sentido contrário de uma pluralidade partidária, infelizmente a Justiça tem que acatar. E um caso, por exemplo, de União de Minas, de outros municípios, é exceção, a maioria dos municípios tem pelo menos 2 candidatos, ele acaba sendo eleito com voto. Isso é um fato. Doutor Gustavo, explique para nós como se dá a eleição em campanhas com candidatura única. A gente não pode confundir a eleição proporcional da majoritária. A eleição proporcional ela é um pouco mais complexa. A gente vai apurar os votos, muitas vezes, com base em votos na legenda
muitas vezes determinados votos, eles vão para a legenda e quando um deputado, por exemplo, que está concorrendo, que é uma eleição proporcional, ele consegue um número muito expressivo de votos, acaba participando aos demais. É um cálculo que existe na lei. Foi o caso, por exemplo, do Enéas, quando foi deputado, de um partido sem muita expressão nacional, que ele conseguiu levar vários outros deputados juntos pelo número de votos que ele conseguiu. Essa é a eleição proporcional. Agora, a majoritária, que é a eleição para o executivo, presidente, governador e prefeito, ela não possui regra de 50% mais um. Então nunca houve essa regra? Essa regra, se houve, ela já está há algum tempo já superada. Em relação à majoritária, não. Essa regra não existe para a majoritária. Não há necessidade de 50% de votos válidos, mais um para a majoritária para municípios, e independentemente do número de habitantes. Nesse caso, a União de Minas não tem, o número de eleitores lá é pequeno. É um caso, por exemplo, de que sim, um voto válido, em princípio, estaria eleito candidato, se for candidato único. O senhor, além de magistrado, é também um eleitor. Qual é o critério que o senhor usa para definir o seu voto? Claro, Alexandre, não tem nenhum problema em responder essa pergunta, até porque, além de magistrado, eu sou cidadão. Na verdade, eu sou cidadão eleitor em primeiro lugar. O magistrado é apenas um emprego. E eu entendo que o meu critério utilizado para votar é o histórico do candidato, para mim é muito importante. Né? Se houve condenações, se houve envolvimento em desvio de verba, se houve envolvimentos devidamente comprovados. Eu também, como juiz, eu sei que muitas vezes um processo ele é uma descoberta. E ao final você descobre que não houve nada do que foi alegado. Isso existe. E a pessoa é absolvida, a pessoa é isenta de todas as acusações. Então é uma pessoa que merece o status de ficha limpa, porque ele realmente não foi condenado. Mas eu acho que o cidadão brasileiro, eu peço a ele, utilize sim dos sítios de internet para acessar a ficha de candidato, é muito importante. Uma pessoa, muitas vezes, que é reincidente na prática de crimes, por uma brecha na justiça, consegue uma candidatura, consegue se eleger. É uma pessoa que, no meu entendimento pessoal, como foi perguntado, muito dificilmente eu votaria numa pessoa com a ficha suja. Eu sigo aqui as propagandas que o TSE tem feito, né, para o cidadão brasileiro se conscientizar cada vez mais. Eu acho que não basta ser honesto, deve-se parecer honesto, né? A gente tem que demonstrar essa honestidade. Eu acredito numa democracia, numa gestão pública absolutamente aberta, por isso que eu recebo a imprensa, acho muito importante o papel da imprensa. Acho que a imprensa ela tem que literalmente chutar as portas dos serviços públicos, entrar, filmar, fotografar, ver os meus equívocos, mostrar, porque a população paga os meus salários dos demais. Tanto o chefe do executivo como um juiz recebe salário que vem de dinheiro público. Esse dinheiro público vem do recolhimento de impostos. Então a mesma pessoa que não paga imposto de renda, ela compra um litro de leite na padaria. E ao comprar aquele litro de leite, gera ICMS, gera IPI, e ela paga o meu salário, então devo contas a ela. Então eu acredito em transparência, em publicidade das eleições, e eu pauto o meu voto sempre nisso.